Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão. Espero que vocês tenham um bom domingo, teve uma boa semana também, né? Hoje vamos aprender um pouquinho da Palavra de Deus através do estudo da Santa Escritura. Vamos fazer uma oração? Querido e bom Pai que está no céu, te agradecemos, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Nesse domingo ouvir a Tua voz através do estudo da Santa Escritura. O Senhor vem fazer presente com os seus santos anjos, o Espírito Santo nos conduzindo, e também pedimos que o Senhor abençoe toda a mãe do planeta Terra, abençoando ela nesse dia que foi escolhido para ser o dia dela. O Senhor cuida de cada um, nos dá entendimento dos altos céus, é o que nós pedimos agradecido em nome de Jesus. Vocês que estão aí, pode pegar a Bíblia, pode pegar a canetinha e papel para anotar, outros que não estão nesse momento, mas depois pode estudar a palavra de Deus. Nós estamos estudando a obediência da fé. Então, quando a gente fala que tem fé, mas será que a gente é obediente à fé, fazendo aquilo que Deus pede para fazer, ouvindo a voz de Deus? Abraão foi um que ouviu a voz de Deus. No começo nós vimos que Deus pediu para ele sair para uma terra desconhecida, ele não sabia onde era aquela terra, sair do meio da família, das casas dos pais, e ele que não era criança, ele já tinha 70 anos de idade. E Deus conduziu ele e foi os processos, depois Deus falou do filho e tudo. Então, vem assim, obediência da fé. Abraão foi criado num lar onde que falava de Deus, onde ouvia a voz de Deus, onde obedecia os mandamentos de Deus. Vocês abrem lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 17. Hebreu, capítulo 11, é conhecido como capítulo da fé, né? E fala assim, qual habitou a Abraão a resistir à prova? O que habilitou a Abraão resistir à prova? Qual é a habilidade? O que fez Abraão resistir a provações? Ele fala assim, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, que estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que colheu alegremente as promessas. Aqui, quando então, assim, ele estava para sacrificar o filho dele, um filho da promessa, um filho da velhice dele, que ele já tinha mais de 100 anos, aquele filho que ele era tudo para ele, mas Deus pediu, ele falou, bom, foi Deus que deu, então ele está pedindo, eu vou devolver ele para Deus. Ele sabia que Deus ia ter um meio de devolver o Isaque para ele, então ele não recusou oferecer. Deus também um dia ofereceu seu filho para vir nesse planeta, para nos pagar nossa dívida, para nos dar o direito da salvação eterna, e depois Jesus voltou a estar lá junto com o Pai. E aqui Abraão, então, pela fé. Vamos pensar, alguns de vocês que são pais, e vêm falando assim, olha, nós queremos teu filho, você leva ele em tal lugar, prepara um altar, deixa no jeito certinho, coloca ele em cima, faz o sacrifício e queima ele lá para mim. Qual é a reação? Qual é que era a nossa atitude? Será que nós ia obedecer? Ou será que nós ia ignorar? Abraão aqui tinha tanta fé na promessa que Deus fez, que ia dar um filho para ele, e deu, que falou, o Senhor pediu, então eu vou devolver o Senhor. Ele tinha certeza. Portanto, Isaque faz uma pergunta para ele, falou, ó, está aí no cutelo, está aí na lenha, está aí no tudo, mas e cadê o cordeiro? Ele falou, Deus proverá. Fé. Até do Isaque ele tinha uma fé. Agora vamos lá no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 21. Capítulo 2, versículo 21. Assim, de que era prova as obras de Abraão? De que era a prova das obras de Abraão? Tinha alguma coisa? Falando assim, não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque. Não foi por obra. E então nós vemos assim, a obra e a fé, ela tem que andar mais ou menos junto, mais ou menos não, tem que andar junto, né? Aqui falando, no capítulo 21 de Tiago, não foi. O grego indica que os leitores de Tiago responderam afirmativamente a essa pergunta. Por obra, Tiago não diz que apenas obra pode declarar um pecador como justificado,
ele destaca que as obras de Abraão provavelmente é da fé que Deus tinha declarado correta, como Paulo vê isso aí em Romanos 4, 1 e 25 e Hebreu 11, que nós estamos lendo, mas é no versículo 4 e 39. Tiago coloca a fé no cerne da justificação, ilustra a sua obra etética, está aí, como fé. Abraão, o nosso pai, tanto os cristãos judeu como os cristãos gentil era de descendente espiritual de Abraão. Então foi fé. A fé e a obra andando junto. Se não for as duas junto, não tem como ver essas coisas, obra e fé junto. Por isso fala assim: mostra a tua obra, cadê a tua fé? Então você tem que ter fé. Porque foi revelado essa perfeita por meio de suas obras, que foi revelado pelo meio das obras. Então a obra dele ele já foi já trabalhando, ajeitando o burrinho, ajeitando a lenha, já ajeitando tudo. Isso é um trabalho, mas a fé estava envolvida. Está lá em Tiago 2, 22, assim: vês como a fé opera juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé consumou. Então, foi pelas obras e pela fé. Se Deus tivesse pedido e ele tivesse ficado quieto, não tivesse feito nada, então como é que tinha feito? Ele agiu, obras. Vamos pôr a mão em obra. Mas através do quê? Através da fé. As duas andam junto. Se não for pela fé, não tem jeito. Fé, isto é a fé que levou Abraão a oferecer Isaque. Foi a fé. Ele tinha tanta certeza, ele tinha tanto certeza que Deus devolvia o seu filho, que ele pôs a mão na obra. Vamos trabalhar, vamos fazer certinho. Portanto que na hora que foi subir no monte, Isaque faz a pergunta para o pai: pai, está tudo certinho aqui, mas cadê o cordeiro, o animal que vamos levar para fazer o sacrifício? Deus proverá, Deus proverá. Tiago 2,23. Em que declaração da Escritura estava a obediência de Abraão realmente componente? Qual é a parte? E se cumpriu as Escrituras, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Ele foi chamado amigo de Deus pela fé. Ele obedeceu. Começou a obedecer a Deus desde onde? Desde lá na casa dos seus pais. Deus chega e fala com ele: Abraão, olha, está tudo bem aí com você, você está junto com a tua família, está na casa dos seus pais, mas eu preciso que você saia daí. Eu preciso que você vá para um lugar que eu vou te mostrar. E ele não pensou duas vezes, ele já chamou a mulher, já chamou tudo ali, alguns parentes foram junto com ele, né? E ele foi, e Deus levou ele para a terra de Canaã, mostrando para ele. Lá em Canaã, Deus manda um anjo falar para ele: olha, você vai ter um filho, e através desse filho vai ser abençoado toda a nação da terra, vai ser um pai de toda a nação. A mulher, já de idade, ela deu risada, ela não acreditou, e o anjo falou: por que você está rindo? E ali a história, para outro dia, mas estou dando uma pincelada. Ela pede para ele ficar com a empregada, nasce Ismael, aí o anjo fala: não, é a sua mulher. Uma mulher de 90 anos que nunca teve filho, a madre dela era fechada, o ventre era fechado, Deus abriu e sai Isaque ali, porque era o filho da promessa. Era ele que tinha de ser nascido dele ali para tornar uma grande nação. Olha a alegria de Abraão, a felicidade. Mais de 100 anos de idade, ela com passados 90 anos, agora vem o bebê, fruto do amor deles, obediência a Deus pela fé, aquela felicidade e tudo. Quando penso que não, Deus fala: bom, agora eu quero um menino para mim, você mata ele. Eu acho que foi um choque. Mas a fé, a comunhão que ele tinha com Deus, a certeza, aquele relacionamento de amigo,
que Deus não era só o Deus dele, ele era um amigo de Deus. Ele tinha Deus como seu orientador, o seu amigo, o que conduzia. Aí ele fala assim, não, se o senhor está pedindo, pode ficar tranquilo que eu vou devolver. No versículo 23 do capítulo 2 de Tiago, fala assim, em que declaração, nós acabamos de ler, mas vou repetir, em que declaração das Escrituras estava a obediência de Abraão realmente compreendida? Aonde está compreendida? Aí ele fala aqui, se cumpriu, olha, se cumpriu. As Escrituras, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça, foi chamado amigo de Deus. E nós estamos sendo amigo de Deus? Nós estamos sendo chamado amigo de Deus? Nós estamos aprendendo, através do estudo da Santa Escritura, aprendendo o que Deus quer que nós aprendamos, Ele orientando nós. Eu espero que Deus fale para nós também, igual Ele falou para Abraão, vocês são meu amigo. Além de filho de Deus, nós somos amigos de Deus. Nós somos a semelhança de Deus. Você pode falar para mim, mas eu nunca vi Deus. Como é que é a semelhança de Deus? Eu te falo para você dar uma olhada no espelho. Fica na frente do espelho. Aí você dá uma olhada, você está vendo Deus. Porque Deus falou, fazemos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós somos a semelhança de Deus. Às vezes alguns traços que tem do pecado no nosso rosto, um dia vai ser tudo limpado isso daí. Tá? No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Gálatas 5, versículo 6. Que espécie de fé é válida para com Deus? Tem algum tipo de fé? Qual é a diferença? Tem uma fé a mais, uma fé a menos? Não, fé é fé. Não tem esse coisinho. Mas aqui fala assim, porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem a incircuncisão tem valor, algo mais a fé que está pelo amor. A fé que está pelo amor. Naquele tempo fazia circuncisão, fazia um punhado de coisa, e antes de Jesus vir esse mundo, tinha sacrifício, tinha um punhado de coisa que era feito. Mas sem fé era coisa em vão, não valia nada. A fé que justifica é a fé ativa, aquela que diz, não são homens de fé. A obediência que é agradável a Deus é o fruto daquela fé que se apega à palavra de Deus, obtendo a operação do seu poder, uma plena certeza de que aquele que ele promete também é capaz de cumprir. A esta fé que imputa como justiça. Romanos 4, 21 e 22. É essa fé que é imputida como justiça de Deus. Deus é justo. O nosso Pai é justo. Ele lá, ele olhando nós, agora estudando, ele fala isso mesmo, meus filhos. Eu quero que vocês aprendam aquilo, andar nos meus caminhos. Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele não quer que nós vivemos no pecado. Vamos ler mais um versículo, aí depois, outro dia, nós damos continuidade. Vocês podem ir lá em Romanos 16 e 26. Romanos 16, 26. Para que fim manifestou o mistério do Evangelho? Para que fim manifestou o mistério do Evangelho? Aqui eu falei, porque agora se tornou manifesto, foi dado conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus, o eterno, para obediência por fé. O Evangelho por fé, obediência. Obedecer os mandamentos de Deus. E eu já respondi outras vezes, mas já fizeram a pergunta essa semana para mim, e eu falei que a hora que nós estivéssemos estudando aqui, eu ia responder. Falaram para mim, mas você guarda o sábado? O sábado te dá salvação? Eu respondi, não. O sábado não me dá salvação. Quem me dá salvação é Cristo Jesus, que esteve aqui, derramou seu sangue por mim, pagou a minha dívida. Ele falou, mas você não existia. Sim, mas ele já sabia que eu ia existir. Então, por que guarda o sábado? O sábado guarda porque lá em João, Jesus falou assim, se você me ama, guarda os meus mandamentos.
Nós que estamos tentando aprender a palavra de Deus, pedindo a Ele todo dia sabedoria para nós aprender, para andar nos caminhos dEle, porque nós queremos aprender e amar esse Pai amoroso. Então nós temos que guardar os mandamentos. No livro mesmo de Tiago, capítulo 2, versículo 10, vocês depois podem dar uma olhada lá, fala assim: se você tropeçar, nenhum é culpado de todos. Não adianta nós guardar 9 e tropeçar nenhum. Perdeu tudo. Lembra quando Pedro procurou para Jesus quantos deveria guardar? Tinha que guardar os 10. Jesus, conhecendo o coração do seu discípulo, falou: não, Pedro, não precisa guardar os 10, não. O Pedro falou: agora vai ficar mais fácil, só guarda 2. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo igual a ti mesmo. Ele colocou os 4, amar a Deus sobre todas as coisas, e os outros 6, o próximo igual a mim mesmo. Se eu quero o bem para mim, se eu quero andar nos caminhos de Deus, aprender a andar, eu quero que vocês que estão me ouvindo, vocês que estão estudando comigo, também andem no caminho de Deus. É isso que Ele quer. Aí, portanto, quando fala assim, mas eu não insistia. No livro de João, capítulo 17, ali a oração de Jesus, ele fala para o pai dele assim: pai, eu estou orando não só por isso, mas por todos aqueles que creem em mim. Ele sabia que um dia nós ia estar nesse planeta Terra. Você crê em Jesus? Ele orou por você. Ele falou que a vontade dele, que aonde ele está, esteja nós também, igual está o Pai e nós nele. O desejo de Jesus, que nós aprendemos, e um dia nós estar com ele na Canaã celestial. Eu quero estar lá com a minha família, eu quero estar lá com vocês que estão estudando comigo, eu quero estar com outras pessoas, conhecer outros que talvez nesse planeta Terra eu não conheço, mas na Canaã celestial a gente vai conhecer uma grande família através da palavra de Deus que nós estamos estudando, para andar no caminho dele. O dia que ele vir buscar, nós estamos prontos. Um abraço a todos vocês, fica com Deus.